Alô, amigos, alô, queridas amigas, bom dia. Estamos aqui na apresentação de mais um programa Batalha na TV, esse nosso encontro de todos os domingos pela manhã, aqui pela TV Atalaia Organizações Walter Franco. Vamos conversar agora pela manhã com o produtor cultural, um homem das artes, um homem das músicas, um homem do teatro, homem do cinema. Vamos conversar com Jorge Lins, queridíssimo amigo nosso, para nos atualizarmos sobre como andam essas áreas nossas. A área da cultura, a área do mundo artístico, a área do teatro. Aqui no programa Batalha na TV, a partir de agora para você. Muito bem, amigos e amigas, então a partir de agora, aqui no Batalha na TV, esse nosso encontro de todos os domingos pela manhã na TV Atalaia, vamos conversar com uma figura por demais conhecida no mundo artístico, no mundo cultural, no mundo circense, no mundo da música aqui no nosso estado, que é o querido amigo Jorge Lins. Jorge, bom dia, um prazer tê-lo aqui na TV Atalaia. Bom dia aos telespectadores da TV Atalaia, bom dia Batalha. Mais uma vez encontrando na vida, né? É verdade. Jorge, você é uma figura em especial na década de 70, de 80, talvez um pouquinho antes. Eu comecei em 73, eu comecei a fazer. Né? Você marcava presença na vida artística e cultural de Sergipe, em especial de Aracaju. Fazendo um pouquinho o início do programa Retrô, o que é que você se lembra daquela época e quais os pontos principais em que você atuava? Eu me lembro que eu fazia o último ano do Ateneu, né? Na época era científico, né? Mas era o terceiro ano do segundo médio. Clássico científico. O clássico científico. E eu me meti com o teatro, eu descobri o teatro. Aí a gente montou um grupo, o Raízes, né? Que a gente só deu um ano depois do nome de Raízes. A gente fez alguns shows e eu comecei a... Eu nunca tinha feito nada na área cultural. Eu tinha estudado música no conservatório, mas não tinha feito nada, né? Então surgiu naquela época. E eu me lembro que o meu surgimento foi com teatro, mas logo depois eu fiquei mais conhecido quando eu fiz uma poesia, ganhou o Prêmio Nordeste de Poesia Falada. No concurso Nordeste de Poesia Falada. Aí eu fiquei conhecido, foi Amaral que promoveu na época. Amaral Cavalcante, figuras do Nordeste todo participaram, né? A gente ganhou o prêmio de melhor intérprete, ganhou o prêmio de melhor poesia. E foi um... Depois eu entrei no Festival de Cinema Amador, na época que fazia 16, né? 16 milímetros. Sim, 16 milímetros. Super 8. Super 8, inicialmente era Super 8. 16 era televisão, né? Eu fazia Super 8, cara. E foi eu fiz o Festival Nacional de Cinema Amador. Quando quebrava a fita ainda Super 8. E pra editar o filme... Durex. Emendado Durex. E pra você editava, às vezes você não tinha... A pista magnética do som não tinha, você tinha que fazer a parte, e botar uma fita cassete, mandava revelar não sei aonde, às vezes chegava não tinha. É uma loucura, uma dificuldade muito grande, mas a gente fez. E eu ganhei um prêmio com um filme chamado Civilização do Perdiquense, que participou Mário Guzmão, que era um dos maiores atores da Bahia, fez um filme com Glauber Rocha e tudo isso. E nesse filme eu tinha depoimentos gravados pra gente, por Rei Fio, Ziraldo, né? João Bosco, grandes nomes da cultura naquela época, porque eles vieram para um seminário em Aracaju, e eu fiz isso. E a gente fez um filme com atores sergipanos e com a participação de Mário Guzmão. Esse foi seu início? Foi, com o cinema foi. Sim. Aí daí eu fiz várias experiências de cinema, mas meu sempre foi teatro, né? Certo. Teatro e música, eu sempre dirigi shows musicais. Certo. Como era o teatro naquela época em comparação com o teatro hoje? Então, evoluiu hoje, regrediu, como é? Essa história de regredir e progredir é uma... Eu acho que a gente profissionalizou mais. Então, antigamente, a gente fazia 3 meses de ensaio e fazia 1 ou 2 apresentações para um público de 300, 400 pessoas. Uma coisa muito elitista, né? Quando a gente começou a fazer teatro, era assim. Hoje não. Hoje a gente ensaia 1 mês, é mais progressivo, e faz 200 apresentações, 150, 300, chegamos a fazer 400 de um espetáculo. Então mudou muito, o teatro se profissionalizou mais, a gente tem como ganhar dinheiro com o teatro. Antigamente você não ganhava dinheiro com o teatro. Jorge... Você não tinha como contratar pessoas especializado em cacedor, cenografia, sonoplastia, iluminação. Perfeito. Jorge, a sua fase áurea pública, assim, foi a época que você idealizou o circo Amoras e Amores? Eu acho que talvez eu fiquei mais conhecido, porque eu era muito conhecido no setor cultural só, né? Aí quando eu lancei o circo Amoras e Amores, a coisa explodiu e eu comecei a ter uma repercussão maior do meu trabalho. Como foi essa ideia do circo? Veio em cima do circo Amoras, o circo voador, no Rio de Janeiro. O circo voador tinha ocupado o espaço como um palco novo, né, que era uma lona, para que as pessoas pudessem compor
seus shows e tudo isso. E a gente trouxe para Caju essa ideia, foi o primeiro circo depois do Rio de Janeiro a fazer, antes de Salvador e de Recife. E o Amores e Amores, depois de tornar um espaço cultural, se transformou também num espaço de lazer e entretenimento. Né? Então tinha muito show de noite e virou como boate de noite. Você lembrou, em uma entrevista que nós fizemos em emissora de rádio, você lembrou um fato interessante. Aracaju, e foi assim que eu conheci e passei a viver em Aracaju, só tinha música final de semana, sexta e sábado. Aí você inovou e revolucionou. Você tinha nas casas noturnas só sexta e sábado. Não existia música, ou seja, não existia noite aracajuana quarta e quinta-feira, nem terça-feira. Nós então introduzimos em Aracaju essa coisa de você ter noite a semana toda. Só não tinha segunda-feira, mas depois até a segundona criou-se. A segundona do turista, isso. Hoje tem vários projetos, mas na época nós começamos com tudo isso. Né? E foi na verdade, um escândalo. E outra coisa importante, nós inauguramos o circo sem banheiro, cara. Sem banheiro? E as meninas da sociedade que andavam lá iam para vestir a praia. Recebiam um cartãozinho para ver. Ou seja, veja como todo mundo estava carente de espaço. Porque não tinha espaço. A gente inaugurou com a Cor do Som e com a banda de Rogério. A Cor do Som de Armandinho. Armandinho. E com o Rogério cantando na banda da gente, que era uma banda, na época, a melhor banda que você podia. A gente reuniu a banda. Rogério teve uma grande fase. Que era Lito, Nof, Valtinho no teclado, né? Uma banda estupidamente boa, né? É verdade. E a gente resolveu fazer. E outra coisa, ele lançou o karaokê, que não tinha karaokê em Sergipe. Qual foi o maior nome que se apresentou no circo? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, né? Mas você tem. Você apresentou Luiz Gonzaga, você apresentou o primeiro show do Chicago Comandante em Sergipe, foi lá. Jerônimo se apresentou. Capital Inicial se apresentou. Tânia Alves, muito artista. E do forró se apresentou Zé Nilton, Clemilda, que eram os nomes da época, né? Você não tem essas bandas que tem hoje, né? Sem dúvida nenhuma. O circo cabia 1.600 pessoas, mas no show do Luiz Gonzaga tinha 2.500. Por que o circo durou apenas 2 anos e meio? Eu me meti numa campanha política. Aí já viu. E aí você vinculou o circo, você tirou o sonho das pessoas. Eu reconheço esse erro meu. Eu sei que eu peguei o sonho das pessoas de uma geração toda e transformei em uma coisa para ganhar dinheiro. Então, essa é a leitura que eu tenho hoje disso. Na época eu não tinha essa leitura. Essa é a leitura que eu tenho hoje e sei que não fui perdoado. Eu remontei depois do circo, voltou depois da campanha, nunca teve sucesso mais. Montei outro circo chamado Net Saturno, também não teve sucesso. Ou seja, as pessoas reclamaram de mim. Ficaram magoadas eu ter tirado o sonho delas, entendeu? Perfeito. Eu vou chamar um rápido intervalo e volto aqui no Batalha na TV, amanhã deste domingo, aqui pela TV Atalaia. Muito bem, voltando aqui com o programa Batalha na TV, pela TV Atalaia Organizações Walter Franco. Você quebrou paradigmas, o Jorge. E aquela época, você não sofreu muito preconceito, discriminação não com relação a isso? Muito. De todos os aspectos. Primeiro, por eu ser de uma família de classe média que estava envolvido com o teatro. Onde você ia morrer de fome, você não tinha uma profissão, como é que você ia sustentar uma família. Esse é o primeiro... Você já tinha um irmão famoso na fotografia, Lineu. Sim, mas fotografia na época a classe média aceitava bem. Ele era fotógrafo de classe média. Isso. Né? Classe média e média alta. E média alta, mas cultura é uma coisa que não dá dinheiro. Naquela época, eu mesmo não sobrevivia disso, eu tinha outros empregos, né? Essa é outra coisa, a lance de homossexualismo. Você se envolver com artista muito na época, teatro, preconceito, drogas. Embora na época, Batalha, você não tinha acesso à cocaína. Sua droga era maconha. Maconha, era. Né? Que é uma droga muito mais simples, né? Você não tinha esse envolvimento todo. Então, eu sofri muito esse impacto. E minha família foi muito legal comigo, de me aceitar, de me receber assim. Mas eu comecei sendo professor, eu fui professor há muito tempo, até assumir teatro mesmo. Viver de teatro foi lá uns 20 anos, né? Porque você não tinha como sobreviver antigamente de teatro. Eu falei em Lineu, mas você, o irmão também, que nós fomos colega, Fernando Lins. Fernando Lins era professor e se tornou mesmo um professor universitário, depois secretário de Estado. Foi um cara, de Estado, eu sempre fui artista mesmo, né, viver de cultura. Embora Fernando é um cara que eu respeito ao lado do Luiz Antônio Barreto como duas das maiores inteligências que eu conheci. Muito inteligente, Fernando, Luiz Antônio Barreto também. Luiz Antônio era por demais. Um gênio. É verdade. Agora, em comparação com aquela época, 70, 80, como é que você enxerga o nosso mundo artístico e cultural hoje, de Sergipe? Então, eu acho que hoje há uma perspectiva de sobrevivência grande.
na área cultural de Sergipe, né? Você hoje já tem, para quem faz licenciatura em teatro, e música ou em dança, já tem escolas, várias escolas que têm como disciplina essas matérias, né? Além disso, você tem músico, tem vários bares hoje, casa noturna, muita, tocando todos os dias. Teatro, você tem teatro empresa, projetos de teatro empresa, muito. O meu grupo sobrevive de teatro empresa. Então, de teatro escola, teatro empresa. Então, você tem muitos projetos hoje que possibilitam você viver disso. Então, naquela época, era infinitamente diferente de hoje. Eu me lembro que o único projeto que a gente achava que era fixo era o projeto do programa Gato de Botas no rádio, que era da Aglaé Afonso Alencar, com aquele grupo mas que era um programa voltado para aquela elite, que eu estou dizendo, entendeu? Como é que você vê, vamos agora o lado musical, a evolução da música, eu não digo bem a música sergipana, e sim os valores musicais de Sergipe. Certa feita não, várias vezes eu conversei com a Amorosa sobre isso. Eu digo, poxa, Amorosa, eu não entendo, eu não vejo você dever nada a Elba Ramalho. Elba Ramalho estourou nacionalmente, internacionalmente, e ainda hoje a gente vê isso. Ou eu estou enganado? Não está enganado não, mas é um processo normal. Por exemplo, os grandes produtores culturais de Sergipe, Théo Santana é um grande produtor aqui, claro que é, mas ele não engatou nacionalmente nenhum artista, embora trabalhe com esse povo todo. O Calcinha Preta explodiu nacionalmente e não levou ninguém com eles. Coisa que não acontece na Bahia. Na Bahia, o artista que faz leva 2, 3. Você acha que isso é em função do que na Bahia, eu lembro bem, no período da pandemia, onde eu mesmo ficava pensando em casa, eu digo, meu Deus do céu, como é que esses músicos, quando eu falo música, eu não me refiro ao Ivete Sangalo e companhia, eu digo assim, do rodo, né, até o guitarrista, estão sobrevivendo. Aí depois começaram as notícias. Por exemplo, Ivete Sangalo pegou Luiz Caldas, que estava na baixa, puxou. Pegou outro lá, pegou Sarajane, puxou. Então você acha que falta isso aqui, a união entre os artistas? Eu não digo nem união. A gente tem um problema sério, que o pessoal diz, não, a gente não tem sergipanidade, a gente não tem o barrismo. Pior, os artistas não têm essa ternura e carinho com os outros artistas. Sim, é isso que eu quero... Então, dificilmente você vê. Hoje em dia está surgindo, mas é o pessoal do MPB. Chiqueiroga canta outros artistas, entendeu? Fábio Lima canta vários artistas. Mas você não vê uma banda sergipana está explodindo. Agora você vê no universo do Arrocha isso. Porque quase todos eles são capitaneados por uma empresa só. Aí você vê um fazendo participação no outro, um dando força pro outro, né? Mas, bicho, você vê isso direto no Rio de Janeiro, São Paulo. Os artistas fazem parte, fazem questão de fazer parte de um show do outro. Aqui da Caju, todo mundo com ciúme, eu não sei o que é. Eu acho que é porque é pouco dinheiro demais, não quero dividir. Porque não é possível, né, cara? Será? Então você acha que o artista aqui continua sendo desvalorizado? Melhorou um pouco. Mas eu acho que aquela questão de pagamento que você já conversou. O músico sergipano começou a ganhar dinheiro e fazer muitos shows fora daqui. A nação do Arrocha hoje existe nacionalmente. É reconhecida nacionalmente, né? Você tem artistas aqui que ganham bem já. Isso. Que tem um cachê, por exemplo, você tem o Devino Novaes, né? Ou Natanzinho estourou. Mas Natanzinho não digo que já está nacionalmente, mas o pessoal que mora aqui ainda. Aquele unha pintada, tem cachê a nível nacional. Maior do que... O Guinho e Lulinha. O Guinho e Lulinha, que foi um dia desse já estão, né? Então eu acho isso fascinante, cara. Só que acho que eles têm que puxar outros, né? Isso. Levar os caras para abrir o show dele. A união, que é muito importante. A união, que é importante. E não é só isso, pai. Quanto mais junto, mais forte, né? A força é muito maior. Sem dúvida. Mas você vem com um trabalho aí, um espetáculo aí. A gente vem com vários espetáculos, mas eu acho que o forte que a gente está agora, divulgando inclusive, é a oficina da gente nova. A formação de atores, não só a formação de atores, como a oficina de teatro para o não ator. Aquele que quer usar o teatro como ferramenta para o trabalho, para desinibir, ou para falar em público, né? Então a gente vai começar no dia 15 de agosto do Cotinguiba, uma oficina para adultos e para criança. Para adultos a gente tem 2 turmas, umas é terças e quintas pela noite, e outra no sábado pela manhã. E para criança no sábado pela manhã. É uma chance muito boa de você trabalhar com a gente do Raízes e acompanhar a oficina e fazer parte. São 6 meses de curso, onde você pode desenvolver essas técnicas. Para ser ator, cantor? Para ser ator, não é para ser cantor, é para você saber falar em público. Porque às vezes o cantor não fala, né? Tem muito cantor que não consegue, canta, mas não consegue falar. A gente faz com que a pessoa use o teatro, os exercícios teatrais são usados como uma ferramenta para que você se solte. Eu quero dar um exemplo, já concluindo o nosso programa aqui na manhã desse domingo, de longevidade. O nosso Jorge Lins,
Eu ia dizer Jaime, não sei onde é que me veio a cabeça do Dalai. Jaime. Jaime Dalai, Jaime. grande amigo. Já está com 69 anos. E com o mesmo vigor, a mesma disposição, e os senhores notaram, até pela fala, pela impostação de voz, o mesmo entusiasmo na área, no setor. O que é que lhe leva a isso, Jorge? Eu acho que eu descobri o que é fazer o que você gosta, viver do que você gosta. Então eu me formei em Direito, mas eu não advogo. Eu fui professor há muito tempo, hoje não sou mais, só na oficina. Eu vivo feliz porque eu amanheço, vou dormir e fico o dia todo pensando no que eu gosto de fazer, que é teatro. E que é espetáculos culturais. Então isso me faz ficar cada vez mais jovem. E eu me oxigeno com a força dos meus alunos, da juventude que trabalha comigo. Eu, na verdade, eu não me sinto 69 anos de idade, eu me sinto bem. O corpo está caindo como 69, mas a mente continua jovem, oxigenada, dando mais trabalho, mais energia, né? Isso é muito bom. Jorge Lins, foi uma satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa que nós estamos fazendo aqui, agradecendo especialmente ao nosso querido amigo Clóvis Barbosa, doutor Clóvis Barbosa, que será nosso entrevistado no próximo programa. Vamos falar com Clóvis sobre gestão pública, ele que durante muito tempo foi secretário dos governos de Marcelo Deda. Vamos falar sobre Tribunal de Contas do Estado, onde ele brilhantemente foi o seu presidente. E vamos falar sobre uma grande paixão dele, o futebol. Torcedor do meu Bahia e torcedor do Sergipe. Então a gente está gravando esse programa aqui no Sebo Chique, que fica aqui no JFC. Um espaço agradabilíssimo, Bom né? demais, não é não? E é realmente muito sensacional e ele tem sempre nos cedido aqui para gravarmos o programa Batalha na TV. Muito obrigado a todos, bom domingo, estaremos de volta aqui de hoje a 8 dias, com fé no bom Deus. Um abraço e até lá.